Oi pessoal, meu nome é Abraão Jorge Palanga e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esse canal não é novo, eu sei. Eu comecei esse canal há muito tempo, mas também parei durante muito tempo. Mas agora eu estou de volta. Bom, quero pelo menos colocar um vídeo por semana para nós conversarmos sobre algumas coisas relacionadas à fé cristã. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se já. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Faça com que o YouTube perceba que esse canal está ativo novamente, porque eu estou ativo novamente. Então, vamos lá. Provavelmente, você tem tido a mesma experiência que eu ao ler o texto bíblico. Quando você lê um versículo, um capítulo da Bíblia, ou até mesmo um livro, existem coisas que chamam a tua atenção. São coisas que o Espírito Santo fala bem forte para você naquele momento. E eu quero abrir esse espaço para poder compartilhar com vocês as impressões que eu tenho tido enquanto leio o texto bíblico. O texto de hoje nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. E eu vou ler até o versículo 14. Vamos lá. Então, o texto começa a apresentar 10 leprosos que estavam distantes do povoado por conta da sua lepra. No passado, a lepra não era apenas uma doença, mas a lepra era também uma impureza. O povo judeu tinha essa cultura, esse hábito de isolar o impuro, o leproso, por conta do que Moisés havia orientado para eles, né? Você lê em Levíticos e há aí uma orientação clara dizendo que o leproso devia viver distanciado da comunidade por causa da sua impureza. Então temos aí 10 leprosos que nem ousaram aproximar-se de Jesus. Eles sabiam que não podiam entrar no povoado, sabiam que não podiam tocar numa pessoa que não era leprosa. Eles tinham essas cerimônias todas com relação à lepra. Esse distanciamento dos leprosos com relação à comunidade, dos leprosos com relação a Jesus, chama a minha atenção. E a impressão que eu tenho sempre que eu leio esse texto é de perceber que a mesma distância que esses leprosos experimentaram com relação a Jesus, toda a humanidade experimenta com relação a Jesus. É incrível como eu não consigo ler esse texto sem pensar no que Paulo fala aos romanos, dizendo que por conta do nosso pecado, nós estamos distanciados de Deus, nós estamos separados de Deus. Então eu começo a imaginar a forma de vida desses leprosos fora da comunidade, fora dos seus familiares, fora da sua dinâmica habitual de vida. Agora, num lugar onde só existe a doença, a lepra. Então eu começo a imaginar e a pensar que deve ser uma vida ruim viver isolado das pessoas que você ama. E igualmente é uma vida ruim viver isolado de Deus, que é a nossa fonte de vida. Então, Paulo, quando argumenta para os romanos, dizendo que por causa do nosso pecado nós estamos separados da glória de Deus, eu imagino uma vida onde não há esperança, não há alegria, porque Deus é a fonte da esperança e da alegria. Na verdade, não existe vida sem Jesus Cristo. Então, esse distanciamento não é apenas dos leprosos. Esse distanciamento com relação a Jesus é de todos nós, é da humanidade, é um distanciamento meu, é um distanciamento teu com relação a Jesus também. Então, nós estamos fora dos portões, nós estamos fora da comunidade do amor, da comunidade de Jesus Cristo. Não são os nossos dedos que somem por conta da lepra, é o nosso coração que definha cada vez mais. Tudo isso por conta da separação que nós temos com relação a Jesus. Mas também nós não podemos falar de separação sem, logicamente, falar que essa separação desapareceu por uma iniciativa de Jesus Cristo em nos acolher, em nos abraçar. Você vê que os 10 leprosos ouviram
uma orientação de Jesus sobre a cura. Então, Jesus não está indiferente à nossa doença. Jesus não está indiferente à nossa lepra do coração. Jesus não está indiferente à distância que nos separa dele. Jesus, ele sempre dá o primeiro passo da iniciativa para que nós possamos encontrar aproximação, para que nós possamos encontrar cura, salvação, alegria e esperança. Não há distância, por maior que seja, que Jesus não consiga ultrapassá-la. A história de Jesus e sua cruz é a prova maior de que Jesus ultrapassou essa distância, quebrou todo o protocolo que existia, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo leprosos. Jesus desceu, se encarnou, nasceu como um menino indefeso, se fez homem, e olhe lá, se fez homem, encontrando-se na forma de homem, se fez escravo. Encontrando-se na forma de escravo, desceu até a morte, tudo isso para que você pudesse aproximar-se dele. Então essa separação deixou de existir por conta da ação de Jesus. Hoje nós não estamos mais separados de Jesus. Aqueles que estão em Deus não encontram mais condenação, não encontram mais separação, eles são novas criaturas, eles são filhos de Deus, eles foram inseridos na família de Deus. Se você que está assistindo esse vídeo já é uma nova criatura, você é filho de Deus, você é uma pessoa que foi adotada por Deus, né? O texto bíblico diz isso variadíssimas vezes, mas a todos aqueles que creram em Jesus Cristo, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então nós hoje estamos dentro da família de Deus. A segunda coisa que chama a minha atenção nesse texto é que esse grupo de 10 leprosos não era constituído apenas por judeus. O grupo de 10 leprosos tinha ali judeus e samaritanos. Pelo menos o que o texto mostra é que existiam samaritanos nesse grupo. Eu não sei se existiam ali uma outra classe de pessoas, mas pelo menos nós conseguimos encontrar ali judeus e samaritanos. E o interessante é que judeus e samaritanos não se davam bem. Judeus achavam-se puros e achavam os samaritanos impuros. Tudo por causa da origem desse povo, que foi dada por causa de uma mistura de judeus com gentios. Existia uma clara separação entre os povos também. Veja aqui, havia uma separação dos homens para com Jesus Cristo, mas também uma separação entre os povos, entre os homens. E está ali um grupo de 10 leprosos. Mas o interessante é que quando a doença chega, quando a lepra se manifesta, a lepra não escolhe atacar apenas os impuros samaritanos. A lepra não faz distinção de pessoas. A lepra afetou tanto os judeus quanto os samaritanos. Nós temos a mania de levantar pontes que nos separam das pessoas por conta do senso de valor que nós atribuímos a nós mesmos, né? Por nós termos mais acessos, por nós termos mais recursos, por nós termos mais oportunidades, às vezes pensamos que temos mais valor que o outro, achamos que somos mais importantes que o outro. Só que isso dura até o momento que nós temos contato com quem nós somos de facto, seres humanos que carecem da graça de Deus. A partir dali, quando você se olha para o espelho e você percebe a tua doença, você não se entende mais diferente do outro. Todo esse valor que você atribuiu a si mesmo por causa do que você pode ter, do seu bom nome, do seu dinheiro, das suas roupas, das suas posses, quando você percebe que o seu coração está tão distanciado de Deus quanto está o coração do outro, você se entende como igual. Por quê? Porque eu entendo isso a partir da ação dessas 10 pessoas leprosas, doentes. O texto diz que eles todos clamaram a Jesus Cristo por uma cura. Então eu vejo 10 pessoas diferentes umas das outras, mas diante da doença são iguais, e todas elas percebendo que precisam da cura. A partir desse momento, todas as diferenças caíram por terra. Então não há mais eu sou mais importante, não há mais tu és menos importante. Agora existe só nós somos humanos, leprosos, e precisamos de uma cura, precisamos da graça.
nas dificuldades, normalmente isso acontece. Mas que pena que isso só acontece nas dificuldades. O que Paulo fala lá aos Romanos não é que alguns pecaram, não é que uma raça pecou, um grupo de pessoas no planeta, um continente pecou. Não, Paulo diz: todos nós pecamos. Então, negros, brancos, ricos, pobres, todos nós pecamos. E todos nós precisamos viver com essa consciência de que as pontes entre nós precisam ser derrubadas. Na minha mente eu estou a fazer um link já com... Nós não precisamos apenas da cura do pecado do nosso coração. Nós precisamos da cura desse mundo, né? Esse mundo que jaz no maligno, cheio de guerras, conflitos, lutas de classes, esse mundo onde os relacionamentos estão adoentados, esse mundo onde existe preconceito. Nós precisamos da cura para o nosso mundo, para os nossos relacionamentos, para a nossa dinâmica de vida. Então é extremamente importante nós olharmos para os lados e percebemos que o mundo está doente. Nós temos uma coisa em comum: a doença que aflige toda a humanidade. E toda a humanidade ir em busca de uma cura, de todas as coisas que eu citei, mas acima de tudo, uma cura da nossa alma, do nosso pecado, a cura da doença que nos distancia cada vez mais de Deus, ok? Então, esses 10 leprosos e a forma como eles agiram a partir da sua doença é um ensinamento para nós. Então é momento de construirmos pontes de ligação para que juntos possamos ir em busca de uma cura, ok? Você está a perceber aí o mundo em estado de tensão. Como é que nasce esse estado de tensão? Se não a partir do conceito de que um determinado grupo se entende mais importante que o outro, mais especial que o outro, e que pode subjugar, pode escravizar, pode explorar, né, o outro, e se o outro reclamar, revidar, guerra, acontece guerra. E tudo isso nasce a partir do conceito de importância que nós damos a nós mesmos, sem entendermos que temos algo em comum. Temos uma luta em comum, temos uma doença em comum, e a partir dessa compreensão de que temos algo em comum, todos nós irmos em busca de uma cura. A terceira e última coisa que chama a minha atenção nesse texto é que esses 10 leprosos não ouvem de Jesus a frase "estão curados". Né? Eu gosto de pensar nos milagres de Jesus, principalmente nas questões de cura, como cura instantânea. Jesus deu uma ordem e aconteceu. Eu gosto de pensar assim. Mas também não deixo de pensar na cura progressiva. Por quê? Porque esse texto aqui diz que Jesus, ao invés de dizer aos leprosos, vocês estão curados, Jesus dá uma ordem, Jesus dá uma orientação. Vão e apresentem-se ao sacerdote. E o texto diz que enquanto os leprosos caminhavam apresentando-se ao sacerdote, eles foram curados. Então a cura aconteceu enquanto eles caminhavam, enquanto estavam em movimento, enquanto obedeciam uma orientação, a palavra de Jesus, né? Isso é uma coisa muito interessante para mim, porque a cura do seu pecado, do seu mau hábito, do seu vício, ela provavelmente vai acontecer ao passo que você se expõe à palavra e obedece à palavra. Dia após dia, texto após texto, versículo após versículo, de glória em glória, você vai ser transformado, você vai mudar esse mau hábito, você vai abandonar esse pecado. Muitas pessoas já entenderam que o caminho do discipulado não é um evento, não é um ato, é um processo. São passos que vai durar a vida inteira, mas você precisa ter essa vida de constante exposição à palavra, constante obediência à palavra, ouvir a voz de Jesus, vai, apresente-se ao sacerdote, creia nessa palavra e caminhe, fique em movimento. Se nós não tivermos uma vida de obediência à palavra, se nós não tivermos uma vida de exposição à palavra, infelizmente nós não encontraremos cura para as nossas doenças, cura para os nossos traumas, cura para os nossos pecados. Nós não encontraremos cura, porque é na palavra que nós encontramos a solução dos nossos problemas. É na palavra que nós encontramos a cura para o nosso coração. É na palavra que nós encontramos a cura para o nosso pecado. Semana passada eu estava a conversar com um amigo, aconteceu-nos alguma coisa ali e ele comentou, olha, se isso acontecesse comigo há 2 anos atrás,
eu teria lutado com essa pessoa. Mas por que que hoje ela já não luta com essa pessoa, mesmo passando pela mesma circunstância? Porque o seu coração mudou. Ela se expôs à palavra, conheceu Jesus, a palavra foi transformando o seu temperamento. Ela agora é uma pessoa que controla a si mesmo, começa a manifestar os dons do Espírito Santo, controla a si mesmo. Já não é a pessoa impulsiva que era no passado, mas agora consegue controlar a si mesmo. Como é que se consegue isso? É a partir de um estalar de dedos? Não, é a partir de um caminho de discipulado com Jesus Cristo. E você consegue fazer um caminho de discipulado se expondo à palavra. Obedeça a palavra, lê a palavra, e enquanto você caminha com a palavra, a cura vai acontecendo. Bom, essas coisas chamam a minha atenção nesses versículos desse texto. Quero agora ouvir, ler de você o que mais chama a tua atenção nesse texto. Você pode comentar, escrever aí embaixo, para que possamos iniciar então uma conversa. Deixa eu repetir para você o que muitas vezes eu falo aqui nos vídeos. O vídeo é apenas o início de uma conversa. Não encerra o diálogo quando o vídeo encerra. Você pode escrever ali nos comentários e vamos fazer a festa. Valeu? Deus abençoe. Até a próxima semana. Um forte abraço.